escreveu Lucas, capítulo de número 13. Eu vou ler aqui os versículos 10, 11, 12 e 13. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Glória a Deus. Até o versículo de número 13. Esses dias, estive meditando mais uma vez nessa palavra, já tive a oportunidade de pregar algumas vezes, mas toda vez que eu paro para meditar nessa passagem, nesse milagre de Jesus de novo, algo me chama a atenção. Porque esta mulher liberta por Cristo do cativeiro de uma enfermidade, na qual o texto, é claro, vai dizer que Satanás a mantinha presa, já havia 18 anos. Essa mulher é um símbolo da humanidade curvada sob o jugo do pecado e da morte espiritual. E observando esse texto, esse milagre que Jesus realizou, demonstra aqui os dias atuais em que nós estamos vivendo, onde o errar, o alvo, tem tomado conta da nossa sociedade. O pecado vem tornando-se a cada dia mais prazeroso do que servir ao Senhor em obediência. E Lucas, por ser médico e escrever esta passagem, ele vai nos relatar com detalhes a doença que a mulher enfrentava e como, de modo algum, ela podia endireitar-se. Era uma mulher que estava encurvada, ou como alguns costumam conhecer, uma mulher corcunda, né? Não sei nem se é essa bem a expressão, mas para que você se familiarize com que tipo de situação essa mulher se deparava. E Lucas, como doutor, a diagnosticou e assim escreveu o seu jeito de estar. Porém, o nosso Deus já tinha feito isso antes mesmo de Lucas escrever. Jesus já sabia do estado daquela mulher e queria lhe curar antes mesmo de Lucas registrar, porque ele é Deus onisciente. E aí nós vamos aprender que andar encurvado não é algo que nós devemos ter em nossas vidas. Quando nós estamos nessa postura, de forma alguma, nós obtemos uma visão celestial. Quem anda curvado só olha para baixo. Não consegue enxergar um palmo acima do seu nariz. E em nome de Jesus, depois que nós meditarmos nessa palavra, que você possa sentir-se liberto. Ou que você possa sentir a liberdade de levantar a sua cabeça e de ver aquilo que Cristo tem realmente feito e irá fazer na sua vida. Essa mulher não conseguia ver nada, porque ela só andava de cabeça para baixo. O seu estado era miserável. E essa mulher, apesar de sofrer de uma enfermidade, é o que eu acho mais bonito na história dessa mulher, é que apesar de ela sofrer de uma enfermidade, há 18 anos, ela continuou subindo ao templo para escutar a palavra de Deus. Talvez nos primeiros anos tudo era 1000 maravilhas, era o início da sua enfermidade. Mas agora, passados 18 anos, ela podia até pensar que não ia mudar nunca, que ela não seria curada nunca. Mas mesmo sem esperança, ou quase perdendo a sua esperança, Cristo chegou na vida desta mulher no momento certo. Aleluia! E eu já quero falar para você que por algum motivo desistiu de ir ao templo. Você que por algum motivo deixou de ir para a igreja. E talvez você esteja dizendo: irmã, eu deixei de ir para a igreja por causa das lutas, eu deixei de ir para a igreja por causa dos problemas, eu deixei de ir para a igreja por causa das perseguições, eu deixei de ir para a igreja porque lá tem tantos problemas. Olha aqui o exemplo dessa mulher.
Essa mulher, 18 anos, escravizada por Satanás, por um espírito que a mantinha curvada, ela nem olhava para cima, mas ela não deixou de ir ao templo. Aleluia! Por motivo algum, você deve deixar de ir ao templo. Não existe justificativas para você deixar de buscar a Deus. Irmã, mas aconteceu isso e aquilo, a senhora não sabe o que aconteceu. Não, para Deus não existem justificativas para alguém deixar. Sim, mas eu estou sendo crente em casa eu oro, eu leio a Bíblia, eu escuto a Rádio Maranata. Não, a Rádio Maranata não é uma igreja. Você precisa se relacionar com pessoas, você precisa ser tratada, você precisa ser tratado, e em casa não é o melhor lugar para isso. Você precisa ser pastoreada, você precisa ser pastoreado, você precisa ser acompanhada e acompanhado por alguém, por um pastor, por uma liderança espiritual. Você não pode deixar de ir para a igreja. Pois é lá que, independente da situação, Deus tem um mover especial na vida de cada um dos seus filhos. Aleluia, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando com você? É lá que um dia Jesus vai marcar um encontro com você e vai fazer algo especial. Irmã, mas Jesus não pode fazer um milagre na minha casa? Ele pode, mas tem hora que ele não quer. Porque ele quer ver a nossa disposição em obedecê-lo, em buscá-lo, em servi-lo, em caminhar para a sua casa, em aprender as suas verdades no templo. Davi pediu para morar no templo, para aprender do Senhor no templo. Aleluia. Jesus ensinava na sinagoga aos sábados, né? O texto vai dizer que ele estava ensinando num dia de sábado. O escritor Bruce acredita que isso significava uma série de ensinos em uma sinagoga com duração de várias semanas. E é por isso que Jesus estava num sábado ensinando na sinagoga. Entretanto, a palavra no original grego parece favorecer a interpretação de que se trata de um costume de ensinar no sábado nas sinagogas. E ensinar nas sinagogas no sábado era um hábito de Jesus durante os primeiros meses do seu ministério. Mas aí há poucos registros, né, que afirmam, que asseguram essa colocação dos comentaristas, dos escritores. Mas o que me chama a atenção desse costume de Cristo é que a Bíblia vai nos revelar lá no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1 e o verso 1, que ele é a palavra, né? Grego, logos. E no Apocalipse 19:3 diz que o seu nome é a palavra de Deus. Ou seja, quando ele ensinava no sábado, ele ensinava sobre ele mesmo, de uma forma ou de outra. Pois tudo se resume nele. E dessa forma, as pessoas que o escutavam falar da palavra no sábado, além de escutar, elas viam ele próprio, a própria palavra na sua frente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Estamos vivendo dias em que a palavra ela pode até ser anunciada, mas pouco vemos a manifestação dela entre o povo, né? E aí nós vemos cultos de todos os nomes, mas poucos deles conseguimos ver realmente o agir sobrenatural de Deus. Mas vamos à frente, que eu não quero me prender aqui nesse detalhe, eu quero falar dessa mulher, eu podia colocar aqui outras coisas, mas algo que eu ainda quero salientar é que o culto que Jesus está é um culto diferente. Observe que esse culto na sinagoga foi diferente. O culto que Jesus está, algo acontece. As pessoas que estavam escutando a mensagem dele naquele dia eram privilegiadas. E foi nesse cenário que aparece uma mulher encurvada, a qual nos próximos momentos nós vamos ver o que aconteceu na vida dela. Aleluia. E aí o verso 11 vai dizer, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Entenda que doença pode ser resultado de uma causa física. Ou pode ser um golpe, sei lá, talvez seja um juízo de Deus executado na vida de uma pessoa. Pode ser.
né? A gente vê quando Deus feriu o filho de Davi por causa do seu pecado com Batseba. Mas também enfermidades podem ser causa de possessão demoníaca. Embora muitos de nós resistimos a aceitar essa possibilidade, não é? Mas você precisa entender que, à luz da Bíblia, enfermidade pode estar no corpo de alguém em 3 situações. Pode ser uma enfermidade física, pura e simples, pode ser resultado do castigo de Deus na vida de alguém, e as enfermidades também podem ser oriundas de possessões demoníacas, que era o caso dessa mulher. O texto diz que essa mulher que Cristo curou tinha um espírito de enfermidade e que Satanás a tinha presa durante 18 anos, é o que vai dizer o verso 16. Isso não quer dizer que era uma mulher dada a qualquer tipo de vício, ou que ela servia a Satanás na sua vida cotidiana, não. Ao contrário, o texto vai dizer que essa mulher era filha de Abraão, querendo dizer certamente que era uma serva fiel a Deus. Só que o que acontece é que Satanás, ele ainda persegue o povo de Deus, assim como ele afligiu a Jó na antiguidade, assim como ele tocou na saúde de Jó na antiguidade. E aí cabe a nós despertar-nos e repreender esse poder satânico. E o Senhor, pelo seu poder, nos libertará, como libertou aquela mulher encurvada. O que eu estou querendo dizer é que existem enfermidades que nada têm a ver com o corpo físico, enfermidades que nada têm a ver com o castigo de Deus, como alguns dizem, mas enfermidades em que, por alguma situação, o inimigo lança a seta, a gente fica enfermo, e se a gente não sabe qual é o real motivo, nós passamos muito tempo escravos, como aconteceu com essa mulher. 18 anos carregando aquela enfermidade. E observe que a mulher andava encurvada. O texto diz que ela não podia de modo algum se endireitar ou andar ereta. Ela não podia. Passaram-se longos 18 anos presa nesta posição pelo poder do inimigo. O interessante, né, é que constantemente as pessoas se encurvam à vontade de Satanás por aí. Se encurvam à vontade dos homens, aos pensamentos malignos. E essa mulher não podia absolutamente olhar para cima. E quantas pessoas andam tão encurvadas pelo poder do maligno, que não podem olhar para o céu, e andam dias após dias, olhando somente para a terra, olhando somente para as coisas daqui. Me permita, é uma palavra muito forte, mas eu não posso deixar de falar o que Deus colocou no meu coração. Tem pessoas que amam mais o mundo e andam completamente curvadas espiritualmente falando. Isso tudo pelo hábito de procurar as riquezas desse mundo, no lodo desse mundo, eu posso até dizer assim, no lodo desse mundo. Pessoas que conseguem olhar em todas as direções aqui na terra, mas não conseguem ter um mínimo de visão espiritual para enxergar o propósito de Deus nas suas vidas. E não adianta ter o que é importante se o essencial está longe de você. Não adianta, eu quero dizer, não adianta ter carro, casa de luxo, se Cristo está longe. Não adianta ter um cargo de destaque, uma profissão importante, ser um alto funcionário público, se Cristo está longe de você e se você está longe dos propósitos de Deus. Quando nós colocamos o essencial nas nossas vidas, as coisas importantes, elas vêm automaticamente. Essa mulher assistia a um culto no sábado na sinagoga. Se foi ao culto sem saber que Jesus, o próprio Cristo, estava lá. Ela não sabia, talvez ela não sabia. Mas lá estava, porque tinha o costume de ir ao templo. Nunca se sabe quando Deus vai realizar uma grande obra na vida da gente lá no templo. Se foi sabendo, ela foi prova da sua própria fé. De qualquer forma, é certo que
Ela assistiu ao culto apesar do seu grande sofrimento. Ela foi aprender a palavra de Deus apesar do seu grande sofrimento. Entenda que os encurvados devem sempre ir a Jesus como estão. Não devem esperar se endireitar para ir até Jesus. E eu vou ser mais clara, porque tem gente que não está entendendo. Eu vou repetir: os encurvados devem ir até Jesus como estão. Não devem esperar se endireitar para ir até Ele. E eu vou falar mais rasgado para você entender. Porque tem pessoas que ficam dizendo assim: quando eu tiver saúde, eu vou para o templo. Tudo bem, eu entendo se você não consegue se levantar, não consegue andar, não consegue sair sozinho de casa. É uma situação. Mas existem enfermidades que permitem você ir para a igreja. Existem impedimentos na sua vida ou dificuldades que permitem você ir para a igreja. Aí tem gente que fica: quando eu for curado, eu vou para o templo. Quando Jesus salvar meu marido, eu vou para o templo. Quando Jesus abrir a porta, eu vou para o templo. Quando Jesus fizer isso e aquilo, eu vou ao templo servir a Deus. Vou fazer parte no conjunto, vou fazer parte na comissão, vou sair para o evangelismo. Não espere que as coisas se resolvam completamente para você buscar a Deus no templo. Porque essa hora tem gente lá no hospital do câncer, tem gente lá no hospital da restauração, que daria tudo para estar numa igreja, que daria tudo para ir a um culto. Porque sabem que o culto é diferente. Você pode ler a Bíblia em casa, mas não é do mesmo jeito. Você pode adorar a Deus em casa, mas não é do mesmo jeito. Você pode adorar a Deus com a Rádio Maranata, mas não é do mesmo jeito no culto, na igreja é diferente. O salmista no Salmo 122 disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não espere que tudo se resolva para ir ao templo. Talvez não se resolva, justamente pelo fato de que você não se dispõe a buscar a Deus. Observe aqui que eram 18 anos que essa mulher subia ao templo. E quem sabe ela não começou a sua jornada com bastante vigor, com bastante força. E com o passar do tempo, ela já não tinha mais tanta fé como no começo. Assim também ocorre nos dias atuais, na nossa vida. As pessoas vão se desgastando, pensando que já subiram ao templo e nada mais pode acontecer. E aí as pessoas vão perdendo a esperança, vão perdendo a força, acham que podem ser cristãos em casa e começa a olhar para os defeitos do pastor, para o defeito dos irmãos e pensa: não, é melhor eu servir a Jesus aqui. Mas aquela mulher mesmo assim continuou indo com o defeito das pessoas, com o defeito dos sacerdotes. Você está pensando que os sacerdotes e fariseus daquela época eram perfeitos? Jesus condenou um monte. Mas ela continuou indo ao templo, aleluia. Glória a Deus. Ela continuou indo. Nós também devemos ir para a casa do Senhor, seja qual for a enfermidade, ou se só anda encurvado. Não importa. Você não pode desistir de buscar a Deus. Então, observe que, para a gente finalizar, Jesus chama essa mulher, presta atenção. Jesus chama esta mulher até ele. O texto vai dizer que a compaixão de Cristo em chamar a mulher, o interesse partiu primeiramente dele. Não existe referência falando que aquela mulher conhecia quem era aquele homem que estava ensinando. Mas o que é certo é que aquele homem que estava ensinando sabia quem era aquela mulher. Aleluia! Cristo constantemente contempla o nosso sofrimento, não no sentido de sentir prazer na nossa dor, mas sim de que tudo que acontece em nossa vida, Ele observa de perto. Foi assim com Bartimeu, foi assim com o paralítico no tanque de Betesda, foi assim com a mulher pecadora, com o coxo na Porta Formosa. Ele acompanha o seu sofrimento de perto. Talvez você nem saiba quem é Jesus, talvez você nunca tenha tido uma experiência com Ele, mas Ele sabe exatamente quem você é. Aleluia! O texto é tão enfático que diz que Jesus
a viu antes de a chamar. Ou seja, ele sempre observa a nossa vida. Ele sempre nos vê onde quer que nós estejamos. Ele sabe se nos últimos anos se você tem pedido algo. Ele sabe se você tem subido ao templo, mesmo sem esperança, mesmo sem força, mesmo se arrastando, mesmo decepcionado, mesmo angustiado. Ele sabe, qualquer que seja o motivo que norteia a sua vida, que gira em torno da sua vida, Jesus sabe. Mas mesmo assim ele te ama. E conhece cada um dos seus passos. Hoje, nesse exato momento, você está ouvindo essa palavra. E Deus pode fazer com você como fez com aquela mulher. Ele pode te chamar pessoalmente. Aleluia. Para mudar a sua história. Você que está aí desesperançado. Você que está aí desesperançada. Jesus pode chamar pelo teu nome hoje. E é por isso que nós devemos ficar atentos ao que o mestre quer fazer na vida da gente. E olha o que Jesus vai dizer para essa mulher no versículo 12. Estás livre da tua enfermidade. Esse estás livre aqui traduz um tempo perfeito do verbo no grego. O indicativo de que a libertação é um fato consumado. O texto vai dizer que ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou. Observe que quando Jesus chamou a mulher encurvada, apesar do seu próprio corpo ficar voltado sobre si e sem poder de se aprumar, de se endireitar de alguma forma, ela conseguiu passar do lugar que ocupava na sinagoga e ir e se arrastar até onde Jesus estava. E quando ele lhe impôs as mãos, ele lhe falou: mulher, você está livre desta enfermidade. Aleluia. Você está livre desta enfermidade. E se você prestar atenção, o seu corpo endireitou-se. O texto vai dizer que o corpo dela endireitou-se na mesma hora. Ou seja, antes mesmo que Jesus impusesse as mãos, aquela mulher já estava livre da enfermidade. Porque a palavra de Jesus tem poder. Tem gente que espera que Deus desça em carne e osso para fazer alguma coisa. Não precisa. Não precisa nem Jesus impor as mãos. Uma palavra dele a nosso respeito muda tudo. Tem gente que espera Deus se revelar, espera Deus se apresentar. Tem gente que, como Tomé, espera tocar nas mãos e no corpo de Jesus. Não precisa. Uma palavra de Jesus muda a tua história. Glória a Deus. Eu acho interessante que a mulher se endireitou na mesma hora, porque o que Jesus faz é perfeito. Quando ele chama para resolver. Quando ele chama para mudar. Quando ele chama para fazer. Quando ele chama para dar vitória. Ele chama para libertar. Ele chama para transformar. Aleluia. E eu profetizo. Você que está sofrendo de algum tipo de opressão, eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é um vício, eu não sei se é proveniente de um espírito maligno, como aconteceu com essa mulher, mas eu profetizo nessa tarde, Jesus vai te chamar e você vai ser liberta, você vai ser liberto pelo poder do sangue de Jesus. Observe que Jesus colocou as mãos e isso chamou minha atenção muito forte, porque aonde Jesus coloca as mãos, algo acontece. Quando o homem coloca as mãos, não dá muito certo, não. Às vezes ele até atrapalha, o processo. Mas quando Jesus coloca a mão, o negócio se endireita. Aleluia. Quando Jesus coloca a mão, o negócio se endireita. O que está torto volta a ficar reto. O que está desalinhado volta a se alinhar. O que está fora do caminho volta a entrar no caminho. Porque quando Jesus coloca a mão, ou quando ele ordena a sua palavra, o milagre acontece. E eu profetizo. Eu não sei o que está tortuoso na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Eu não sei quantos na sua parentela estão encurvados ou se é você. Mas uma coisa é certa, Jesus vai te chamar, Ele vai endireitar as suas veredas, você vai passar a olhar para cima, a olhar para o céu, a olhar para o Deus Criador de todas as coisas. Deixa de olhar para baixo, deixa de olhar para a terra,
E levanta a cabeça. Seja liberta em nome de Jesus. Desse pessimismo, desse negócio de não vai dar certo, não vai acontecer, desse negócio de eu não vou sair nunca dessa vida, é por isso que eu tô aqui prostrada, curvada. Se levanta hoje. Se levanta hoje. Que Jesus te liberta hoje desses sentimentos, desses pensamentos, dessa angústia, desse espírito de morte. Se levante hoje na presença de Deus. Ele tem um milagre para realizar na tua vida. Comigo eu me responsabilizo a fazer.